Olá, eu sou Eldio Lobo, médico psiquiatra e nutrólogo da Clínica Vida Mental e agradeço a possibilidade de estar respondendo para você esta pergunta vinda pelo aplicativo Um Doutor. Então, o aplicativo Um Doutor tem essa finalidade de conectar com exclusividade você que tem esta dúvida conosco, especialistas, que vamos elaborar uma resposta personalizada pela sua pergunta que veio na forma de vídeo, imagem e arquivos. Então a sua pergunta é: os medicamentos catecolaminérgico, Fempraporex, Mazindol e Anfepramona para o tratamento da obesidade estão sendo comercializados? Nós temos aí uma questão muito controversa e de muitos impasses entre a liberação de comercialização desses medicamentos entre vários órgãos da justiça. De maneira absolutamente legítima, já tem lei que traz com segurança que esses medicamentos estão liberados, mas depende das interpretações jurídicas de cada um dos estados. Ou seja, existem alguns estados em que esses medicamentos, ou pelo menos a Anfepramona e o Fempraporex, estão sendo comercializados, especialmente onde houve liminar, e outros onde estão absolutamente proibidos. São medicamentos que, no passado, antes dessa discussão se iriam permanecer de fato proibidos ou não, eles tinham um custo muito baixo e para os pacientes que tinham indicação clara de uso, onde, por exemplo, o médico, a médica, prescritor, prescritora, descartava histórico de doenças mentais como depressão, psicoses, por exemplo, na esquizofrenia, quando também descartavam pacientes que apresentavam doenças clínicas importantes, como, por exemplo, hipertensão arterial sistêmica de difícil controle e outras situações também. Então, quando esses medicamentos tinham, por parte do paciente obeso, a necessidade, e por parte do médico e médica, prescritor e prescritora, uma avaliação pertinente para o uso, tinham baixo custo e apresentavam excelentes resultados, tanto para o emagrecimento inicial, como também para a manutenção. Tanto é que muitos e muitos prescritores de décadas, quando teve a primeira interrupção deste tipo de tratamento, por uma proibição temporária da prescrição destes 3 remédios, imaginavam que seus pacientes iam ter sintomas graves de abstinência, com convulsão, com necessidade de internação psiquiátrica, ou mesmo em hospital clínico, e poucos foram os relatos práticos e aconteceram com sintomas muito sutis. Portanto, o meu posicionamento como médico, psiquiatra e nutrólogo, que esses medicamentos possuem, sim, um espaço prescritivo pertinente com responsabilidade e que não devem estar proibidos e aonde há a permissão para serem comercializados, que os médicos que possuam a responsável expertise para receitá-los possam fazê-lo e que os pacientes possam aproveitar dessa modalidade de tratamento. Sempre deixando claro que, apesar de muitos e muitos pacientes ainda lembrarem, acharem e considerarem que esta foi a classe de remédios mais segura, viável e de muita importância do passado, que não existem outras. A sibutramina, por exemplo, que algumas pessoas, inclusive até alguns médicos, acham que continua nesse processo controverso, proíbe, não proíbe, liminar, não liminar, ela continua sendo comercializada em receituário talonado B2 e com a assinatura de termo de consentimento por parte do paciente dos possíveis e potenciais efeitos colaterais e riscos, como praticamente todos os medicamentos apresentam. Nós temos, além desses medicamentos que agem no sistema nervoso central, por exemplo, o uso do medicamento que age apenas no sistema, no tubo digestivo, que é o Xenical Orlistat,
que aumenta a liberação de gordura nas fezes, que inclusive tem a vantagem de facilitar o fluxo intestinal, o funcionamento intestinal, especialmente em pessoas obstipadas, e que vez ou outro tem algum efeito colateral, como por exemplo de causar diarreia, especialmente nos dias iniciais de uso. E nós ainda temos a possibilidade de usar remédios que levam ao emagrecimento indireto. Isto especialmente para pessoas que tiveram aumento de peso, sobrepeso e obesidade por apresentarem o transtorno mental, ou seja, o adoecimento mental, agora reconhecido como tal, transtorno da compulsão alimentar, em que existem aqueles comportamentos de ingestões de quantidades volumosas de alimentos, algumas vezes, de maneira tão rápida que nem deixa lembrança do sabor, da textura e da temperatura dos alimentos. Então, existem medicamentos que tratam as compulsões alimentares, logo levam à diminuição da ingestão alimentar, que por consequência tem redução do peso. Isto acontece especialmente com os medicamentos inibidores seletivos da recaptação de serotonina, fluoxetina, sertralina, citalopram, com medicamentos duais, como por exemplo, bupropiona. Então são alguns dos remédios usados para o tratamento da compulsão alimentar. E eu deixei para falar por último do topiramato. O topiramato foi pesquisado, desenvolvido e industrializado inicialmente para o tratamento da epilepsia, convulsão, para ser pedagógico. Só que nós também fazemos o uso dele no tratamento do transtorno e compulsão alimentar. Existe uma questão muito frequente em relação ao topiramato, se ele causaria prejuízo de memória, atenção, concentração, capacidade de interpretação. Estes são efeitos colaterais que acontecem numa porcentagem de pessoas, sim. Dessa maneira, qual que é o resumo da resposta ao seu questionamento? Os medicamentos catecolaminérgicos, Mazindol, Fempraporex e Anfepramona, continuam podendo ser receitados para o tratamento da obesidade? Sim, com vários fatores jurídicos controversos, desta maneira, estando com possibilidade de comercialização em alguns estados e não em outros. Eles possuem sim ainda um espaço de uso muito importante, até pela gravidade que é a obesidade no Brasil e no mundo, a partir de uma criteriosa avaliação do médico prescritor para os sintomas e características pessoais do paciente. Lembrando que não são os únicos remédios utilizados para o tratamento da obesidade, como como a sibutramina, que está mantida, o Xenical ou Orlistat e os outros medicamentos que tratam a obesidade de maneira indireta, como, por exemplo, através do tratamento do transtorno da compulsão alimentar. E podemos falar também, apenas em termos de citação, nem porque era o objetivo da pergunta inicial, mas que aqui nós, no Doutor, nós especialistas procuramos dar a resposta a mais ampla e segura possível. Então, nós temos o uso de medicamentos injetáveis que inicialmente foram pesquisados, industrializados e disponibilizados para o tratamento de diabetes e que agora também, em alguns casos específicos de obesidade, nós fazemos esta prescrição, que tem tanto vantagens como desvantagens. Ou seja, naquela máxima da medicina, cada caso deve ser avaliado individualmente. Muito obrigado pela oportunidade e a credibilidade de responder a sua pergunta, que eu fiquei muito à vontade para fazê-lo, até porque são temas que, além de atuar há aproximadamente 2 décadas, eu também contribuo com notórios autores desta temática no Brasil, como eu fiz contribuição junto com outros médicos, professores muito notórios, como Dr. Maria del Rosário e Dr. José Lara Neto, neste livro aqui, Tratado de Gerontologia, com os editores Dr. Durval Ribas Filho e doutora Vivian Marques Swain.
Nesse tratado aqui, então, existem abordagens sobre estas temáticas que eu me sinto muito privilegiado de tanto produzir cientificamente nessa temática, como também de atuar no dia a dia. Mais uma vez, muito obrigado, um forte abraço e um grande aproveitamento dessas informações de esclarecimento, tanto aqui no vídeo, como também vou mandar em texto e em arquivos anexos selecionados para o seu esclarecimento. Muito obrigado e um ótimo aproveitamento do aplicativo Doutor.